Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o 23º domingo do tempo comum. Hoje é 7 de setembro, dia em que no Brasil recordamos a nossa civilidade, o nosso amor à pátria. É um convite a defendermos a nossa pátria, a nossa democracia, o nosso zelo pela civilidade nacional. Comece o seu dia rezando, pedindo a Deus por nós, nação brasileira, para que possamos assim viver na harmonia desejada por Deus, neste solo brasileiro. Olhe para os seus pensamentos, volte sua atenção para a sua respiração e acolha dentro de ti a presença amorosa deste Deus que cuida, deste Deus que nos auxilia com sua sabedoria, deste Deus que nos ama com seu trato, com seu jeito de cuidar e de não deixar que nos percamos. Inspire e acolha em ti esta presença restauradora de Deus. Meditemos, amados e amadas, mais uma vez, as leituras que este domingo nos oferece. A leitura primeira é tirada do livro da Sabedoria, no capítulo 9, versículo de 13 ao 18. E aqui nos chama a atenção uma palavra nesta leitura, a palavra sabedoria. Mas a sabedoria é precedida por uma fragilidade. Sim, a fragilidade humana. Esta não é suficiente para adentrarmos o mistério de Deus, para conhecermos os seus pensamentos e a sua beleza. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Ninguém. A nossa sabedoria ou a nossa fragilidade impossibilita conhecermos Deus na sua plenitude. Por isso, não ousemos, não achemos que somos melhores ou que a nossa santidade é melhor do que a do outro. Não, somos meros mortais. Quem nos possibilita a acessar o amor de Deus é a sabedoria do próprio Deus, inebriada por este Espírito de Deus, que nos faz assim experimentar a sua docilidade, o seu amor por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, eis o convite que esta leitura primeira nos faz hoje. Abramo-nos à humildade, pois é na humildade que nós acessamos a sabedoria de Deus. E somente com esta sabedoria que emana de Deus, que nós conseguiremos de fato acessar esse mistério amabilíssimo do Senhor. Meditemos o que nos diz o sagrado texto do Evangelho deste dia. Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs,
e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez Jesus nos toca em temas caros à nossa fé. E hoje Jesus nos chama a atenção para coisas importantíssimas no nosso seguimento à sua palavra. Jesus hoje nos apresenta 3 exigências para seguir o caminho discipular. Só é possível ser discípulo de Jesus se levarmos a sério esses 3 caminhos, ou essas 3 exigências. A primeira exigência que Jesus nos recorda é renunciar à própria família. A família, os parentes, na sua totalidade. Jesus aqui nos diz, não simplesmente como Lucas, na sua bondade, o intérprete, o tradutor desse texto, coloca: se alguém vem a mim, mas não se desapega de si mesmo e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é apenas desapegar, o original do texto, mas sim odiar. Isso mesmo. O original do texto vai dizer: quem não odiar a sua família, não pode ser meu discípulo. Por que usa uma palavra, uma expressão tão forte? Odiar. Sim. O que nos quer e o que nos pede Jesus é que, de fato, nós o priorizemos, o coloquemos como em primeiro lugar. Deus não pode estar em segundo e em terceiro lugar, é em primeiro. Sim, não iremos abandonar a família no sentido concreto da palavra, mas o que quer Jesus é as nossas atitudes, as nossas ações precisam priorizarem Ele, Deus. Por isso, renunciar à família. A segunda renúncia que nos pede Jesus é a renúncia de si próprio. E aí ele vai dizer: quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, precisamos abraçar as realidades adversas que ao longo do caminho inevitavelmente aparecem. E precisamos estar prontos, portanto, para acolher estas adversidades. A cruz, sim. O caminho do seguimento de Jesus não é linear. É um caminho que tem suas arestas. E que precisamos cada dia estar nos dando conta desta realidade, para entender e deixar assim
que a beleza de Deus nos empolgue, nos motive, nos alegre no seguimento a Ele. A terceira renúncia que nos convida Jesus nesse Evangelho é a renúncia aos bens materiais. Sim, os bens materiais não podem substituir o lugar de Deus em nossa vida. O grande perigo da riqueza é achar que a riqueza é melhor do que o próprio Deus. Ou colocar toda a minha vida a serviço destas riquezas, esquecendo o lugar de Deus nesta minha vida. E aí, Jesus quer que levemos de fato isto a sério. Por isso ele termina o Evangelho com essas duas pequenas parábolas. Deste homem que começa a construir sua casa e não pode vir a não terminar. Ou deste rei que pode começar uma guerra e pode ver, após começar, que não tem soldado suficiente. A humildade nos faz perceber o quanto somos pequenos e pedir auxílio ao outro. Ou nos dá conta que não tenho força para vencer as minhas dificuldades. Somente em Deus eu vou encontrar força para superar estas adversidades que a vida nos impõe. Amados e amadas, eu termino com aquilo que São Paulo, na carta a Filemon, esta pequena cartinha, Paulo nos dirige, quando nos fala do seu amigo, ou este irmão da fé, Onésimo, que ele conquistou na prisão. Onésimo, que era este escravo que foge e que vai ao encontro de Paulo, certamente pedir socorro. E Paulo então envia de volta, já que não podia ficar com ele na prisão, envia de volta ao seu dono, mas pede que este não o receba mais como escravo, mas o receba como irmão, o receba como filho. Porque Paulo vai dizer que ele é um irmão querido, em que ele tanto amor ali na prisão. Amados e amadas, o que Paulo aqui torna muito evidente é o amor relacional. Como nós tratamos as pessoas? Costumamos tratar com amor, com solidariedade, com delicadeza, com respeito? Ou nós estamos buscando imitar os ditadores de plantão? Como aquele que agora acha que é o xerife da América Latina, do mundo. Não. Nós não podemos tratar as pessoas como objeto. Somos filhos amados de Deus. No Brasil, infelizmente, estamos vivendo essa realidade tão drástica da polaridade em excesso, em exagero. Tudo em excesso é doença, é ruim, nos afasta de Deus. Não seja devoto você daqueles que dividem. Não seja você devoto daqueles que matam, que destroem a vida. Não esqueçamos daquelas pessoas ou daqueles governantes que recentemente do Brasil foram responsáveis por mais de 700 mil mortes. Não esqueça. Não seja como o exército que se costumam dizer que os brasileiros esquecem rápido. Não seja você um destes. A palavra de Deus nos exorta que nós precisamos ser homens e mulheres da verdade. Mas não aquela verdade mentirosa, fake news, que alguns governantes do passado diziam, Deus acima de tudo. Não, esse Deus acima de tudo, só se for para os interesses deles.
Nada de família em primeiro lugar. A família dele, da pessoa, do governante em si. Não. O que nos pede a Sagrada Escritura é que nós amemos a todos. Não só quem é de direita ou só de esquerda. A todos, porque para Deus não existe esquerda e direita. Isso é uma nomenclatura meramente humana, vazia, pequena demais. Amemos a todos. Faça do seu coração um recinto do amor. Faça do seu coração um lugar onde a fé vive o seu esplendor. Viva a pátria, não como os doentes de plantão, mas vivamos e respeitemos a nossa pátria, amando o nosso país, amando a nossa Constituição Federal, rezando pelos nossos governantes, para que esses vivam e lutem em favor de todos, da casa comum, e não apenas do seu gueto. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um domingo cheio das bênçãos do céu. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.